Esse mês estamos falando sobre paternidade, estamos falando sobre o sonho de Deus, e Deus tem um sonho para nós. Deus tem um sonho para mim, tem um sonho para você, e Ele sempre tem uma palavra. Como essa noite também Ele tem uma palavra para cada um que está ouvindo agora o som da minha voz. E a minha oração é que o Espírito Santo de Deus revele essa palavra, porque a palavra sai do altar, mas precisa encontrar um coração disposto a corresponder com esta palavra. Eu li pela manhã o livro de Atos capítulo 8, falando da história de Filipe. Quantos conhecem a história de Filipe? Quem foi Filipe? Foi um dos primeiros diáconos instituídos pelos apóstolos. Fala comigo, Filipe foi escolhido como diácono na igreja primitiva. E Deus deu uma palavra a Filipe para ele ir até um determinado caminho. Então ele saiu do lugar onde ele estava e ele correspondeu com a palavra. Ele foi até aquele determinado caminho. E quando ele estava indo, e a história está registrada lá no livro de Atos, versículo 8, a partir do versículo 26. Quando ele estava no caminho, diga comigo, eu preciso estar no caminho. E quem é o caminho? Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Mas Jesus Filipe ouviu a voz e correspondeu. No que ele correspondeu, ele foi para este caminho. E nesse caminho, ele estava chegando em Gaza. Ele então encontra uma carruagem e um etíope muito rico. Um etíope que cuidava do tesouro do rei, não era qualquer etíope. E esse etíope estava voltando de Jerusalém porque ele tinha ido adorar em Jerusalém. Era um etíope que ele se identificava com os israelitas e o Deus de Israel. Ele acreditava e por isso então ele estava em sua carruagem lendo a palavra. E quando então Filipe estava no caminho, o Espírito Santo de Deus diz para Filipe, vai perto e ouça o que ele está lendo. E ele estava lendo Isaías. E então o Espírito fala, pergunta para ele se ele está entendendo. Quem está no caminho ouve a voz, e quem ouve a voz corresponde e cumpre propósito. Deus quer que esse mês de agosto se cumpra propósito na sua vida. Mesmo que você não saiba qual é o propósito dessa semana, o Senhor vai te revelar essa noite em nome de Jesus. E ele então ouve, e ele pergunta para o etíope, olha, você está entendendo alguma coisa? O etíope então na sua carruagem olha para fora e fala assim, como é que eu estou entendendo se eu não tenho ninguém para me explicar? Mas Deus estava cumprindo o propósito e já tinha mandado Filipe ali só para explicar e levar a nova vida que aquele etíope teria a partir daquele encontro. Deus se preocupou com uma pessoa, tirou alguém, botou no caminho para salvar aquele etíope. Deus quer salvar você essa semana também, em nome de Jesus. Deus vai salvar a tua semana. Eu cheguei aqui hoje, eu ouvi um testemunho do nosso amado irmão Elias da Isabel. Ele foi fazer um pix aí no começo da semana para uma outra pessoa, R$700. R$700 é dinheiro ou não? Mandou para a conta errada, meu. Ia mandar para a mulher dele, mandou para outra pessoa. Meu Deus do céu, além de apanhar em casa. Mas era um número de telefone, então ele ligou e a pessoa falou, eu vou te bloquear, que você está querendo me dar um golpe, eu vou na polícia. Porque é golpe para tudo quanto é lado. Lembra que a gente falou do medo? E aí, conclusão, a mulher bloqueou, ele mandou de um outro número, a mulher bloqueou de novo. Quando é que foi que ela devolveu? Ela devolveu quando o dinheiro? Você mandou o pix para ela errado dia 12. Dia 8. E ela devolveu para você quando? Dia 12. E ele passou então esses 4 dias atrás dessa grana. E então a mulher bloqueou ele não tinha como falar mais com ela. Mas dia 12 então ele acorda e ele tem uma boa notícia. Quem quer ter boa notícia? A primeira boa notícia é que Jesus morreu por você
para pagar pelos seus pecados, para garantir a tua salvação. E falou murcho, porque o que nós precisamos é ter esta garantia da salvação. Se você morrer hoje, você vai para que lugar? Por intermédio de Jesus, nós vamos para a eternidade com Ele. E Filipe explica isso para aquele eunuco então ouve falar, só que ele termina a explicação dele falando o seguinte: ó, e Jesus se batizou, e todos aqueles que receberem Jesus e crer e for batizado, será salvo. E aí o eunuco vira para ele e fala: eu estou vendo água ali na frente, o que me impede então de ser salvo? E ele fala: nada. O eunuco falou: então eu quero me batizar. E ele então vai lá, desce as águas do batismo, e o mais impressionante é que quando o Filipe batiza aquele eunuco e o levanta, a palavra de Deus diz que Deus arrebata Filipe. Ou seja, quando o propósito é cumprido, Deus te tira de um lugar e te coloca no outro lugar, sem problema nenhum. E o Filipe não foi visto mais ali naquela região, foi visto 60 quilômetros longe dali, provando que Deus levou o Filipe para lá para cumprir um propósito e salvar aquele homem. Deus está te enviando também para lugares para salvar pessoas essa semana, e você vai ser um agente do Senhor. Levanta a tua mão agora e fala: eu vou ser um agente do Senhor. Mas fala com vontade: eu vou ser um agente do Senhor. Tony, levanta a tua mão aí e fala: eu vou ser um agente do Senhor. Sulamita, não fica com a mão no Tony, levanta também e fala: eu vou ser um agente do Senhor. Fala assim: eu vou levar salvação essa semana. Mas está muito murcho. Levanta a tua mão mais forte e fala com vontade: eu vou levar salvação. É esta semana. Mas muitas coisas nos separam dessa salvação, e eu quero atentar você esta noite para essas coisas. Uma certa vez Davi, ele muito aflito, Davi então ele passa por um momento que ele tinha cometido um pecado grande, e ele, depois que ele venceu todo esse percurso do pecado, ele nos dá uma receita. Você está comigo? Amém. Uma receita de como sair da tristeza e ir para a alegria. Porque a gente vem aqui no domingo, a gente ouve a palavra, mas muitas vezes nós não saímos do lugar. E talvez possa ser por conta do que Davi também passou. Mas só pode falar e nos ensinar alguma coisa aquele que legitimamente passou e venceu. Aquele que tem experiência. E Davi, ele desejou a mulher de um amigo dele, mandou matar o amigo, ficou com ela. O filho que ele teve com ela morreu. E Davi, depois de um determinado tempo, ele levantou e continuou vivendo. Tem muitos que não estão conseguindo viver. E Davi, nesse período, ele conta exatamente e fala exatamente sobre isso. Eu vou falar com você hoje sobre o pecado. Eu vou falar com você sobre a transgressão. Eu vou falar com você sobre iniquidade. E o Salmo de 32, ele começa já, se puder colocar aí que eu não coloquei na palavra, diz assim: bem-aventurado. O que significa bem-aventurado? Muito feliz. Muito feliz. É aquele cuja transgressão. Diga comigo, transgressão. Transgressão é quando eu sei da lei, eu sei que eu não posso fazer, mas eu faço. Eu transgrido. Isso é uma palavra. Muito feliz aquele cuja transgressão é perdoada. Ou seja, Deus perdoa a transgressão. Você pecou porque você quis pecar, Deus perdoa. Está comigo aqui? Você errou, você roubou porque você quis roubar, Deus perdoa. Você traiu, você adulterou sabendo que não podia adulterar, isso é transgressão, Deus perdoa.
cujo pecado, aí ele não fala que é perdoado, o pecado ele é coberto. Você lembra quando Adão e Eva pecaram? Deus mata um animal, Deus pega a pele do animal, Deus faz uma roupa e cobre o pecado. Deus perdoa a transgressão. Bem-aventurado o homem que tem a sua transgressão, a maldade do coração. Eu sei que eu não deveria fazer, mas eu fiz. Deus perdoa. Eu sei que eu pequei. O que é pecado? Eu errei o alvo. Eu quis fazer o certo, mas eu errei. Diferente de transgressão. Ou seja, eu não fiz intencionalmente. Eu feri um irmão, mas foi sem intenção. O Senhor encobre o pecado. E o versículo continua dizendo: bem-aventurado é aquele a quem o Senhor não atribui iniquidade. O que é iniquidade? Iniquidade é eu saber que eu estou errando, estou transgredindo, e eu continuo transgredindo, a ponto dessa transgressão mudar o meu comportamento e eu já achar que aquilo que eu estou fazendo de errado já faz parte, porque todo mundo faz assim. Olha o que Deus faz com a iniquidade. Bem-aventurado é aquele a quem o Senhor não atribui iniquidade, que ele avon é a palavra em hebraico de iniquidade, e cujo espírito não há engano. Muito feliz é aquele que tem a sua transgressão perdoada, tem o seu pecado coberto, e não é atribuído maldição nenhuma sobre a iniquidade, nem para ele, nem para a sua geração. Esse homem é muito feliz. Olha só, Davi, ele tinha pecado, ele passou por um momento de penumbra, ele passou por um momento que estava solo, ele passou no momento que ele estava sofrendo, ele passou por um momento que ele acreditou que ele não poderia sair, mas ele conseguiu sair, e porque ele conseguiu sair, ele vem dar a receita para nós falando: olha, fique muito esperto, porque muito feliz é quem é perdoado pelo Senhor. Quem quer ser perdoado pelo Senhor? Nós já fomos perdoados pelo Senhor, agora tem uma receita nesse salmo todo. Vamos versículo a versículo. Versículo 3. Eu escrevi um bocado de coisa aqui, mas eu vou aí, Vitão, contigo aí nessa leitura. Aí ele vem contar para a gente o quê? Qual foi a experiência dele nesse período que ele passou tenebroso? Porque talvez você se identifique com essa história de Davi. Talvez você se identifique com essa história e você hoje possa ser essa pessoa bem-aventurada também, como Davi assim o fez. Então ele diz no versículo 3 que enquanto eu calei os meus pecados, ou seja, enquanto eu não confessei, enquanto eu não dei nome para o meu pecado. Grosseria é pecado? Quem gosta de ser tratado de forma grossa aí? Áspera. Quem gosta de ser tratado de forma áspera? Ninguém. Então, logo que eu não estou tratando você como você merece ser tratado, estou errando o alvo. É pecado. Estou falando de coisa simples. Porque tem gente que bate no peito e fala: eu sou assim, eu falo na cara. Então tem que mudar, porque não é assim que tem que ser. Você não tem que falar na cara, não. Você tem que ser moderado e falar só o que edifica. O que você pensa a meu respeito, fica para você, não precisa me falar. O que você pensa a meu respeito não é problema meu, é teu. Então fique dentro de você. Ah, esse é meu pensamento. E daí que o teu pensamento é problema teu? Pensa você. Enquanto eu calei os meus pecados, Senhor, eu sou grosso, me perdoa. Eu preciso dar nome para pecado. Pecado tem nome, por isso que as pessoas falam: Deus sabe do meu pecado. Então falar: Senhor, me perdoa. Não é que Deus não sabe, Deus quer que você reconheça o teu pecado, que você dê nome para ele.
Você sabe o que é mais pecado? Você poderia exemplificar para mim? Os jovens poderiam exemplificar nessa juventude de hoje o que é pecado? Pode levantar a mão e falar aí. Alguém pode me ajudar a pregar aí? Orgulho. Orgulho. O que é orgulho? É você se achar mais do que o outro. Mateus falou? Ouvir música de imoralidade. Por que ouvir música de imoralidade? Você está ouvindo, está consumindo. Alguém falou mais alguma coisa aqui? Vaidade, é isso? O que é vaidade? Aquilo que não leva a lugar nenhum. Aquilo que você tem hoje e amanhã não tem mais. Isso é vaidade, isso vai e vem. Que mais? Que mais? Hã? Arrogância. Que mais? A avareza. Gostei desse. Pornografia é pecado. Eu não sabia. Mas só de eu passar o olho é pecado? É? O que mais é pecado? O que é lascívia? É aquele desejo que você descontrolado. Eu atendi um sujeito uma vez, pastor, eu sou tão homem, eu fico com a minha mulher 3 vezes por dia, eu sou muito homem. Poxa, coitada da tua mulher. Fê. Depois tiveram que ir para o médico. Porque às vezes a gente aprendeu isso, é pecado. O que mais? Idolatria, falaram juntos aí, idolatria. Idolatrar o quê? Idolatrar o filho é pecado? O que mais? Idolatria. Entendi mais ou menos. Sim, você coloca a fé numa pessoa comum, você não coloca a fé em Deus. Ok. Mas pecado comum aí, gente? Mentira. Mentir é pecado de jogar, jogo de azar, apostar. Por que é pecado de jogar? Porque você está acreditando que você vai ser abençoado por aquilo. Já o nome é jogo de azar que você vai meter lá no tigrinho, Jesus. É pecado jogar no tigrinho? Ô Giovanni, você que está me gravando, é pecado jogar no tigrinho. Vai que é tua essa. Segura, Paulo, pega no pé do Giovanni. Não pode jogar no tigrinho, não. Pega toda a bolsa ali e joga no tigrinho. Tá doido, meu? Brincadeira, hein, Giovanni? Eu quero nome para pecado, gente. Fofoca é pecado. Irmão, me ajuda a orar pelo fulano de tal, só. Mas o que aconteceu com ele? Eu vou contar só para você orar comigo. Fofoca. Inveja. Monique, você conhece algum pecado, Monique? Conhece algum pecado? Então fala algum para a gente aí. Vê aí, pensa aí. Pensa e depois você fala. Mais alguém? Pecado, eu quero saber de pecado. Rebeldia, desobediência. O que mais? Falar mal do irmão. O que mais? Fazer o mal. O que mais? Feitiçaria. O que mais? Preguiça. Vamos voltar lá agora. Enquanto eu calei os meus pecados, eu não dei nome porque eu sou. Eu não consigo mudar. Se eu não dar nome, porque eu preciso mudar. Por que está correndo aí em círculo? Porque você faz as coisas do mesmo jeito. Deus dá determinada ordem clara para você, que Ele está perdoando tudo isso que a gente falou. Monique, pensou já no teu pecado? Fala aí. Imoralidade sexual. Pecado, fornicação, fazer sexo antes do casamento. Pecado. Glutonaria. Agora já não tem mais ninguém glutão, né? Agora está todo mundo na caneta, agora não tem mais ninguém glúton, agora está todo mundo
Vencemos esse, né? Enquanto eu não dei nome para os meus ídolos. Enquanto eu não dei nome para os meus ídolos, envelheceram os meus ossos. Faltar no culto para ir no jogo. Ela falou do Corinthians, eu já falei tudo. Gente, enquanto você não der nome para os seus pecados favoritos, os seus ossos ficam o quê? Envelhecidos. O que quer dizer ali ossos envelhecidos? Eu não tenho força. Sabe quando eu tinha 25 anos de idade, eu fazia coisas sem medo de quebrar a perna. Mas agora com 55 eu sei que se eu quebrar a perna, eu vou ficar pelo menos 1 ano para recuperar. Então eu não faço. Você não tem caminhado porque os teus ossos estão envelhecidos. Deus quer fazer novos esses ossos essa noite. Só tem que dar nome para o pecado. A tua mão pesava sobre mim. Sabe o que é isso, a tua mão pesava? Não é a mão que ela está te condenando. É uma mão, vem aqui, pastor Genésio, que está... Vira para lá. Você está querendo ir para longe, vai para longe. E eu vou te segurar, vai andando, e eu vou te segurar. A mão do Senhor pesava, não deixa você ir. Vai, pode ir, Genésio, vai, vai que eu vou te puxar para trás. Ó. A tua mão pesava sobre mim, ó. Porque Deus está falando, eu quero você perto de mim, varão. Não vai não. Porque o pecado afasta de Deus, mas a mão do Senhor pesava sobre Davi e falava, olha, você tem que reconhecer os teus erros. A minha mão vai pesar sobre você, porque eu não quero te perder, você é meu, você é escolhido meu. Davi está falando para a gente como ele estava se sentindo, enquanto ele não confessava o seu pecado. Versículo 5 diz assim, então confessei-te o meu pecado. Eu confessei o alvo que eu errei. Eu dei nome, só confessa aquele que dá nome, e eu vou bater nessa tecla, porque são coisas simples, meus amados, que a gente ouve tanta coisa por aí, mas a gente só quer obedecer aquilo que a gente fala o seguinte, eu concordo com isso, não é? Não é para você obedecer aquilo que você concorda, é para você fazer aquilo que você não concorda. Porque quando você faz aquilo que você não concorda, você vai fazer diferente. Porque o que você concorda, você já faz, você concorda? Você está aqui comigo? Amém. Tem gente que a mão do Senhor está pesando. Não arruma namorado, não arruma noivo, não arruma casamento. Só arruma encrenca no ministério. Não trabalha na igreja. Não quer servir, no trabalho é só encrenca, porque ainda a mão do Senhor está pesando. Deus não desistiu de você e está mandando eu falar isso para você. Tem coisa a ser liberada esse mês para você. Tem Pix para voltar para a conta. Sabe o que é esse Pix voltando para cá? É a graça do Senhor, o perdão, porque esse salmo, olha como Davi estava como um velho, cansado, sem forças para caminhar. Aí ele confessou, ele deu o nome para o pecado. Tem gente que a gente conversa e você percebe que a pessoa, ela está com remorso do que ela fez, mas ela não está arrependida, porque ela não quer reparar o erro. Ela não quer reparar o erro. Se ela tivesse oportunidade, ela faria de novo. Ela não está arrependida, porque quem está arrependido está preocupado em reparar o erro que fez.
confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. Ou seja, ele tinha algo que ele sempre fazia e achava que estava tudo bem. Ele abriu o coração para Deus e falou: olha, eu realmente, não é que eu errei uma vez só, eu sou assim. Marcos, eu sou assim. Eu gosto de uma mentirinha. Eu gosto de dar só aquela aumentada. Não é tudo mentira, mas eu só dou aquela amplificadinha. Ele reconheceu. E ele diz: confessarei ao Senhor as minhas transgressões. O pecado era o mesmo, mas ele transgrediu uma vez, ele transgrediu 2 vezes, está no plural. Eu vou confessar as minhas transgressões. Senhor, me perdoa porque na segunda-feira eu fiz isso. Senhor, me perdoa porque na terça-feira eu fiz aquilo. Senhor, eu confesso. Ali não está falando nem para pedir perdão, né? Ele está pedindo para confessar. Senhor, eu confesso que na quarta eu fiz isso. Senhor, eu confesso que na quinta eu fiz isso. Senhor, eu confesso que na sexta eu fiz isso. Eu confesso as minhas transgressões. Eu sou assim. Quando eu confesso, tem ponto e vírgula e continua e diz: e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Ou seja, a maldição que cairia sobre mim por conta do meu pecado. Deus perdoou quando eu confessei. Não dar o dízimo é pecado? Porque tem gente que fala assim: pastor, eu venho na igreja, mas eu não sinto mais a presença do Senhor. Pastor, eu venho à igreja, mas eu não está falando comigo mais. Aí a gente pergunta: você dizima? Não, pastor, eu estou passando uma situação difícil e eu não dizimo. Tá. Porque a promessa para quem dizima é ter mantimento na casa, é ter palavra, para você sair daqui e saber o que você vai fazer essa semana, sabendo que vai ter piques de volta na tua conta. Mas para quem não mantém, não tem palavra. Você já entrou lá no McDonald's e você pediu um Big Mac? Por favor, me vê um Big Mac. E ficou sentado na cadeira. O que aconteceu? Enquanto você não passar teu cartãozinho, o Big Mac não chega. Deus está falando isso. Se você é um esquenta-cadeira, para você não tem palavra, não tem revelação. Isso é pecado. Por quê? Porque você está vindo, ocupando um lugar, é melhor que fique vazio. Que você vem e ocupa o lugar, a gente pensa que é ovelha do Senhor, mas não é. A gente olha e fala: tem tantas pessoas contribuindo, mas não tem, é só um ou outro, porque o restante está tudo transgredindo a lei do Senhor. Como é que pode o devorador ser repreendido? Não pode. Não tem. Aí o devorador vem roubar, sabe o quê? O que tem valor. Não é teu carro que tem valor, é tua família, é teu casamento, é tua mente. Ele vem roubar isso. A paz, teu sono, coisas que dinheiro não compra, é o que interessa dele levar. Entendeu? Precisa se corrigir, tem que confessar: pastor, eu não dou o dízimo porque pastor é tudo safado. Ok, então pastor é safado para você. Você está ouvindo um safado falando? Para que ouvir? Não tem valor para você. Para que está aqui? Não vai ter benefício. Está perdendo tempo. Deus está falando para você que Ele quer colocar você num outro patamar. Porque Ele te deu um dom, Ele te deu um talento, mas você precisa primeiro confessar. Confessar. E Deus vai perdoar. E Deus vai tirar a situação da maldição. E o versículo continua, o versículo
Quantos versículos são no total aí? Só para eu... Porque eu estou indo fora do que eu escrevi aqui. 11, tá. Para eu correr. Vamos no versículo 7. Tu és, depois que ele confessa, e ele é perdoado, aí ele diz, tu és o meu esconderijo. O que é meu esconderijo, gente? Eu errei. Eu pequei. E agora eu vou ter que colher. Porque a palavra de Deus ela não volta vazia. O que o homem plantar, ele vai colher. Se ele plantou vento, ele vai colher o quê? Tempestade. Não fazer nada é plantar vento. Se ele não fez nada, então, no momento, e Davi estava passando nisso, ele falou, olha, eu cometi um adultério, que a gente imagina que esse salmo foi feito nesse momento do adultério dele com Betseba. Ele cometeu um adultério, mas ele confessou e ele foi perdoado. E o chicote ia estralar. O que ele fez? Ele falou, já pedi perdão para o meu Deus, ele já me perdoou. E levantou a cabeça. Ele se escondeu atrás do papai. No momento da colheita, ele teve aonde declarar, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, descansará. E pode dizer, o Senhor é o meu Deus. Deus deu livramento para Davi. Porque depois da situação toda, o filho morreu, ele se levantou. E ele continuou com a mulher. Que ele já tinha ficado com ela. E dela nasce Salomão. E desse relacionamento, nós temos todos os livros escritos por Salomão. Porque Deus o respaldou, porque ele confessou e porque ele foi perdoado. Quando eu confesso e eu sou perdoado, eu me escondo atrás do Senhor. Isso é poderoso, gente, isso não é coisa normal. Eu espero que o Espírito Santo esteja revelando no teu coração aí. Porque muitos estão naquele momento de colheita ruim, porque você plantou coisas ruins. Você fez coisas que não deveria fazer. E você está colhendo isso no teu casamento, está colhendo isso na educação dos teus filhos, você está vendo, mas Davi fala, se você confessa, você é perdoado. Não é se você confessar e se você for perdoado, não. Ele deu uma receita de bolo. Se você fizer isso, é batata. Você confessa e você é perdoado e você se esconde e fala, olha, o problema agora não é mais meu, é com o papai. Ele é o meu esconderijo. Tu me preservas da tribulação e me cercas de alegres cantos de livramento. Vem livramento da parte do Senhor para quem confessa e para quem é perdoado pelo Senhor. Essa semana pode ser uma semana de livramento para mim e para você, porque a gente errou na segunda. Quem não errou na segunda, meu amado? Deus está nos revelando isso essa noite. Eu preciso que você celebre comigo aqui. Porque a gente falou aqui um bocado de pecado aqui que a gente está cometendo todo dia. Mas se eu confesso, Senhor, eu menti na segunda, mas eu não quero mentir mais. Então eu me escondo debaixo ali atrás do Senhor. Olha, eu gastei mais do que eu deveria gastar. Eu estou endividado como 88% da população brasileira. Eu não deveria ter feito, Senhor. Eu não vou gastar mais dessa forma. Eu confesso. Eu gastei quando eu fui lá o que eu não podia, mas me ofereceram naquele momento e eu gastei. Eu confesso, me perdoa, Senhor, o Senhor perdoa. Aí você recua e fala, agora me dá livramento, Senhor. Só o Silvio recebeu essa, não é possível, meu. Que país que a gente vive? Está tudo bem com a tua vida financeira, meu amado? O Brasil na situação que está, não está, a gente tem que confessar. Você tem que confessar, eu fiz o que não deveria fazer, eu votei em quem não deveria votar, eu não fiz o que deveria ser feito, Senhor, eu não estudei quando eu deveria ter estudado. Eu não me formei na época que eu deveria ter me formado. Então agora, Senhor, me perdoa.
e me dá livramento. Aí você vai procurar uma escola e você vai fazer o teu curso. E vai ter livramento da parte do Senhor. Mas o livramento não vem de qualquer lugar, meu. Antes do livramento vem cantos de alegria. Oh, me cercas de alegres cantos. Cantos de alegria. Ou seja, o resultado de confessar, que Davi confessou para o Senhor o pecado, abriu o coração dele. Você acha que Deus não sabia do pecado dele? Sabia, mas Deus queria ouvir da boca dele. Sabe quando você vai corrigir teu filho, você senta na frente dele e fala, conta para o papai. É fácil para ele contar para o papai? Não é. Pega um menino de 5 anos e fala, conta para o papai. Deus está falando para você hoje, conta para o papai. Porque eu sei que você provocou aquele amiguinho. Mas o papai vai te dar livramento. Entendeu ou não? Lembra uma vez que o Gustavo estava apanhando na escola, eu queria falar para ele, mete a mão nele também, meu. Mas não podia. Eu fui lá, não fui? Eu fui lá conversar com o pai do menino. Eu não sei o que está acontecendo aí, mas é o seguinte, o pai do Gustavo chegou aqui. Não quero saber mais disso. Tem livramento aqui. Tem quem cuida dele. Tem quem cuida de você. Tem quem cuida de você, varão. Tem jovens que me procuram aí perdidos, falando assim, assado, tem livramento para você. Tem livramento, porque Davi nos deixou essa instrução e Davi ele tinha o coração moldado como o do Senhor. E o versículo 8 diz que não tem apenas livramento, e aqui eu vou concluindo a minha palavra. O pai que corrige, ele não só corrige. Eu vou dar um exemplo de novo, quando eu corrigia o Gustavo para você entender. Eu sentava na cama. Estão vendo aí ou não? Ele deitava no meu colo, porque eu aprendi, eu era corrigido assim. Ficava aquela protuberância que fala, Pri? Aquela protuberância branca assim. E eu perguntava, você sabe por que você está sendo corrigido? E ele falava, sei. Aí eu falava, você sabe que você não é assim? Eu sei. E cada uma que eu dava, eu chorava junto. Eu dava, ele chorava e eu chorava junto. Mas eu precisava que ele soubesse que ele não era aquele erro, aquele pecado. E aí eu levantava ele. Enxuga as lágrimas. Levanta a tua calça. Falava, você é um grande homem. E eu preciso mostrar para você o caminho para você seguir. Olha o que Davi instrui ali. Depois disso, Davi fala que Deus diz para ele, eu o instruirei. Deus diz que depois que você errou, que você foi perdoado, que você se esconde atrás dele, ele vai te instruir, ele vai te dar instruções para você não errar mais. Instruções no caminho, e lhe ensinarei o caminho que você deve ir, não é mais por aqui. Eu imagino aqueles pastores que precisam pregar, que os filhos não estão no altar. Deve ser dificílimo, e não podem dar esse exemplo. Mas eu posso. E você está aqui. Você está aprendendo isso. Porque hoje pela manhã o Senhor falou conosco que estávamos em 3 gerações. A minha mãe, eu e o Gustavo, que vai assumir aquela igreja lá no Tatuapé. O que é teu, ninguém pega. O que é teu está guardado.
Deus, quando Ele te fez, Ele já escreveu todos os seus dias. E Deus tem algo para você esta semana e Ele quer te instruir a como você viver, a como você estar no caminho. E Ele continua dizendo que Ele não só envia, é muito poderoso, gente. Será que só eu que fiquei assim? É o ensinamento de Davi, que como ele saiu daquela tristeza profunda, como ele venceu aquela tristeza profunda. Começa como? Entenderam nada, já esqueceu. Fala assim, ó: confessar. Perdoar. Eu esqueci agora, qual que é o outro? Confessar, perdoar, dar nome, cobrir, e agora, instruir. Mas não para no instruir. Deus não vai dar só a instrução para você. Olha o que o texto continua: eu o instruirei. Ou seja, não é tua responsabilidade. Mas eu não sei o que fazer agora. Como não? Deus vai falar. Sentei com uma pastora essa semana, na frente dela. Ela falou: estou perdida, eu não sei o que fazer. Eu falei: eu estou aqui. Você não sabe o que você deveria fazer, mas eu sei, faça assim. Porque Deus me mandou aqui para falar para você isso. Faça assim. Deus envia pessoas para falar para você. E que pessoas são? Autoridade sobre a tua vida. Que autoridade? É o coach da internet? Não é o coach da internet. É Deus que precisa instruir. E eu preciso do Salmo. Volta lá, Vitão. Volta lá, naquele lá. Deus dá instrução para você através desse altar, não é nenhum outro. Não tem nenhum outro altar para você. Por ele diz que Ele coloca pastores para pastorear as ovelhas, de acordo com o rebanho. Outras pessoas falam para mim: pastor Isabel, mas as suas mensagens são muito rasas. Eu falei: Deus me mandou e me deu instrução para pregar para aquele povo assim. Se você quer algo diferente e profundo, então você não é minha ovelha. Deus abençoe. A porta continua aberta para entrar e para sair, porque eu não posso fazer nada. Outros falam: pastor, quando você prega eu entendo tudo. Eu prefiro que uma pessoa entenda tudo do que pregar profundo e ninguém entender nada. Eu preciso. Faz assim com o teu polegar: confessar. Receber o perdão. Sabe o que é receber o perdão? Eu vou voltar aqui, bater nessa tecla. É parar de falar: não deveria ter feito isso. Poxa, meu, você já falou que você fez, meu. Eu não deveria ter feito isso, mas você já fez, meu. Para de falar, meu. Você tem que falar o seguinte: eu não vou fazer mais. Não vou fazer mais. Eu preciso confessar e dar nome. Dar nome. A gente não pode dar nome num culto público desse. Imagina você falando. Marido e mulher confessando aí um do lado do outro. Meu Deus do céu, está pepino. Mas eu preciso? Não, você não pegou ainda. Eu preciso? Eu preciso receber perdão. Saber receber o perdão. Mas estou passando um momento de aflição. Calma, porque tem que receber o perdão. Porque depois de receber o perdão, o terceiro é me esconder atrás do Senhor. Me esconder. Vai gravando aí que eu estou fazendo tudo diferente hoje do que eu escrevi. O primeiro é confessar. Depois é receber o perdão. Depois é me esconder atrás do Senhor. O que é se esconder atrás do Senhor? Ele vai me livrar. Ele vai abrir um livramento, uma coisa sobrenatural vai acontecer. Vai acontecer algo que vai te livrar. E você não sabe de onde veio. Eu sei, vem do meu Deus. Depois do livramento, aí vem o... Não tinha um outro negócio antes?
Volta um pouquinho aí, volta um pouquinho. Não, 5. Não, volta, mas não, 7. 7. As canções de livramento. Tem música antes. Antes tem música. Vai ter música hoje, agora? Tem adoração. No esconderijo do Altíssimo, eu adoro. E nessa adoração, o Senhor, Ele libera o livramento. Sabe, você entrou aqui hoje murcho. A gente nem falou do sonho ainda. Tem que distribuir o sonho ainda hoje. Mas no momento desta adoração, que seja o teu canto de livramento. Quem precisa desse canto de livramento aí? O Brasil precisa desse canto de livramento. Vamos adorar ao Senhor então? Versículo 8. Já falei. E sobre as minhas... Não, ainda tem mais um ali, ó. O caminho que você... Eu instruirei. Pode ficar em pé. Eu instruirei e lhe ensinarei o caminho que você deve seguir. E sobre as minhas vistas, Senhor fala, eu vou ficar de olho em você. E esse de olho em você não é para ver se você está no caminho, não. Quero ver quem vai te pegar. Gustavo, pode voltar amanhã lá, que o papai vai junto e vai ficar de olho para ver se alguém vai encostar a mão em você. O Senhor vai ser a sua retaguarda. Olha da onde Davi saiu, o que ele enfrentou. E ele está chegando num nível agora de intimidade com o Senhor, que ele diz que o Senhor que vai olhando para ele. Quem vai agora se atentar contra o ungido do Senhor? Aquele que confessou, que recebeu o perdão, que se escondeu no esconderijo do Altíssimo, que adorou o Senhor e o Senhor deu o livramento. Quem vai se opor contra o ungido do Senhor? Aquele que confessou Jesus como Senhor e Salvador do teu nome. Versículo 9. Eita, tem mais coisa. Não sejam como o cavalo ou a mula que não tem entendimento, que só são dominados com freios e cabreços, do contrário não obedecem a você. Não endureça teu coração nesse momento, meu amado. Não seja como um cavalo ou mula que tem que colocar rédea ali e ficar puxando. Não, seja livre em Jesus. Deus tem algo para você essa semana, e passa por você confessar o teu pecado. Versículo 10. Muitos são os sofrimentos do ímpio, mas os que confiam no Senhor, a misericórdia os cercará. Tem misericórdia abundante do Senhor. Quem é digno? Aleluia. Versículo 11. É o último. O título desse salmo diz que é um salmo de ensino, de instrução. É o masquil, é instrução. E como que termina então? Um camarada que estava no pó, seguindo esse conselho, como que ele termina? Alegrem-se no Senhor, regozijem-se, ó justos, exaltem todos vocês que confessaram, que receberam perdão, que se esconderam no esconderijo do Altíssimo. Agora vocês são retos do coração. O papai está olhando você. Essa semana o papai vai caminhar com você. Será uma semana extraordinária. Então adore o Senhor, levante as tuas mãos. Obrigado por ter assistido essa mensagem até o fim. E para nos ajudar, você curte, comenta e compartilha com seus amigos, com aqueles que estão precisando ouvir uma mensagem de esperança como essa. Que Deus te abençoe e que você tenha uma semana incrível com Jesus.